E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um vídeo o último episódio dessa série, onde eu vou passando por os elementos e dando, tipo assim, sugerindo, pensando em possibilidades de melhorias para personagens, tanto 4 quanto 5 estrelas. Eu já fiz um vídeo, a gente tá no último episódio, eu vou comentar. Eu fiz um vídeo baseado nisso, só que só melhorando alguns 4 estrelas específicos. E eu tirei essa ideia de inspiração de um vídeo do Marquinhos que ele postou no canal dele. Deve ter um tempo do dia que tá saindo esse vídeo, onde ele passa por todo o elenco dos personagens e ele vai mexendo em alguns específicos. Não todos, ele mexe, por exemplo, no sino, ele mexe um pouco na Sidwine e etc. Dessa forma, no Baizu também ele mexe um pouco. E aí eu achei interessante, e aí eu falei, pô, vou fazer isso, só que eu vou fazer por elemento, porque senão vai ficar, se o dele deu 40 minutos e ele passou pouco, imagina o do resto, né? Então, eu preferi fazer por elemento, tá? Esse é o 7º e último episódio dessa sequência. Por enquanto é o que eu vou manter, porque o jogo tem 5 anos e tem essa quantidade gigantesca de personagem. Então eu acho que tá uma quantidade boa. Quem sabe quando chegar no dobro disso, acho que tá pra chegar em 100 personagens. Então, tipo assim, é muita gente. E dessa forma, quando eu estiver lá na casa dos 200, quem sabe eu faço alguma coisa também, né? De novo, eu refaço essa série, só que só passando pelos personagens mais recentes, né? A parte da Varesa pra frente, porque ela foi a última lançada, tá bom? Então vamos começar aqui com a Sucrose. 4 estrelas, catalisador, aquela coisa de sempre. A única coisa, como ela é bem útil até hoje, ela é interessante, ela é bem usada, qual que seria a única coisa que eu mexeria com ela? Aqui ó, a borboleta dela gigante causa dano absorvendo o elemento em questão que ela encontrar pelo campo, ok? Certo, beleza. Mas eu adicionaria para a Sucrose a função de healer. Pois é, ela causaria dano baseado na proficiência dela, tá? A ultimate dela seria baseada na proficiência, teria a duração de 6 segundos, tempo de recarga 20, eu reduziria para 15 segundos o tempo de recarga, energia elemental 80 acho que tá bom. Ela causaria dano baseado na proficiência da Sucrose, e não só isso, cada golpe da ultimate dela iria gerar um proc de cura também baseado na proficiência da Sucrose, e eu não mexeria na habilidade elemental dela. Eu acho que só a habilidade elemental dela de fazer aquela bola de ar que mistura, que causa reação, eu já acho interessante por causa do redemoinho. E é basicamente isso. Ela sombra verde, mas isso ela tipo assim, ela seria ela, só que com cura, basicamente, tá? Agora vamos ao próximo personagem, que é a Jean. A Jean, eu faria duas alterações nela. Primeiro, o E dela. O E dela, eu sei que ela canaliza, junta os inimigos pequenos e pum, pra cima. Ok, realmente é uma habilidade legal, é uma habilidade interessante. Ainda mais é divertido pra você ficar arremessando gente por aí. Gente não, bicho por aí. Hirichu principalmente. De qualquer forma, eu tornaria essa habilidade dela um pouquinho diferente. Então, sim, ela absorve os personagens, só que em vez de canalizar aquela pontada de espada que ela dá, eu faria com que o seguinte, ela canaliza a Nemo na espada, e aí ela vai juntando os inimigos perto, e aí o que acontece? Ela basicamente finca a espada no chão, joga os inimigos, atrai e joga eles pra cima, pra aumentar meio que o tempo, para meio que dar um stun neles, né, entre muitas aspas, e aí a ultimate dela faria a mesma coisa, com a mesma quantidade de cura, tá ótimo também, e aí o que aconteceria? Eu só causaria um pouco mais de dois detalhes. Primeiro, eu aumentaria o campo da ult, eu tornaria ele um pouco maior. Não precisa ser muita coisa, mas eu acho que uma quantidade razoável. Assim, eu tornaria ele. Não precisa ser o dobro, mas assim, uns 40, 50% maior do que ele é atualmente, eu acho que seria interessante. E não só isso, como tem aquele lance que os inimigos eles tomam dano ao entrar dentro do campo. Aí, ó, entrada e saída da área. É um multiplicador interessante. Eu colocaria esse multiplicador mais, sei lá, X do ataque da Jean. E também, com relação a isso, toda vez que o inimigo está dentro desse campo, vai ter alguns poucos momentos que vão haver procs a Nemo para gerar reação de redemoinho. Não jogar para cima, não afastar, não. Só procs, como se fossem os dentes de leão estourando assim, sabe? Eu acho que seria interessante, tá? É só isso que eu mexeria no kit da Jean. Vamos a o Vente. O Vente, Arconte, Anemo, Barbatos.
O que eu faria nele? Eu alteraria a habilidade elemental. O buraco negro dele já é muito bom, já é excelente, só que não puxa personagens grandes como Samurai de Inazuma e alguns outros por aí. Então, o que eu faria? Primeiro, a habilidade elemental dele. A habilidade elemental dele faz aquela corrente de vento que joga pra cima. Pô, pra explorar isso é muito legal. Só que isso seria fora de batalha. Em batalha, a habilidade dele faria que fosse o seguinte: em volta dele criaria-se tipo um tornado do Kazuha que ele dá no E, tipo aquilo, só que ele não ia nem precisar mexer, ele só apertava, criava-se uma aura anemo em volta dele que atraía os inimigos para perto, e dessa forma essa aura tornaria possível mexer inimigos mais pesados, como os samurais de Inazuma, por exemplo, ou aquelas máquinas também, tá? Dessa forma, a ultimate dele, que normalmente não puxa esses inimigos mais pesados, a habilidade dele que seria capaz. E aí que entra a ultimate. Ele ulta, ele cria o buraco negro dele lá, duração 8 segundos, tempo de recarga 15. Eu aumentaria para 16 e tornaria a ultimate dele durando entre 10 e 12 segundos ali, eu acho que tá bom. E não só isso, como o buraco negro que ele cria, se você usar, enquanto o buraco negro tá ativo, se você apertar o E uma vez só, o buraco negro se torna de nível 2, mas o E do buraco negro, ele só se torna possível de usar quando o buraco negro chega em 1/4 do tempo. Então, se ele dura 12 segundos, quando passa-se 3 segundos do surgimento do buraco negro, você pode apertar o E, e aí dessa forma você cria meio que um buraco negro nível 2, que não só ele absorve um elemento específico, e vai procando dano a Nemo, com Redemoinho, com isso tudo para procar o Sombra Verde. Não só isso, mas o Elegia também. Ele é capaz de puxar inimigos mais pesados. O buraco negro ele fica maior e com uma capacidade de puxar muito maior. Então aí ele puxaria os samurais, as máquinas e etc. Pra perto dele e vai procando aquele dano, aquela coisa toda, tá? Eu acho que seria interessante e tornaria o Venti mais viável hoje em dia, tá certo? Agora vamos ao próximo, o Xiao. O Xiao é uma coisa complicada, porque o Xiao, ele pra DPS de plunge, ele não é ruim, porém o dano dele não é tão interessante. O lance dele perder vida enquanto ele pula também não é lá muitas coisas, tá? Os multiplicadores de dano dele também não são tão relevantes, então eu faria 3 alterações nele. Primeiro, aumentaria os multiplicadores, importantíssimo. E não é... e baseado em ataque, obviamente, tá certo? Segunda coisa que eu faria, no dash dele, eu tornaria capaz de deixar uma marca no inimigo, tal qual a Rutal faz isso, saca? E aí, todos os inimigos, se ele passa por 3, por 4, por 5 ou por bosses, não faz diferença. Por quê? Porque aí o que acontece? Quando ele ulta, ele vai pulando, certo? Porém, toda vez que ele pula e acerta um inimigo marcado, ele vai dar mais dano, tá certo? Só que tem um limite de marcação. Então, por exemplo, só pode marcar 3 inimigos, por exemplo. Ou um inimigo só pode estar marcado por vez. Então, por exemplo, 2, porque o ult dele tem o E dele tem 2 cargas. Então, 2 inimigos marcados por vez. E aí, toda vez que ele pula, esses inimigos marcados vão tomar 2 procs de dano. Então, os inimigos normais tomam 1 proc, os inimigos marcados tomam 2, do multiplicador maior. E eu não deixaria com que ele perdesse vida quando ele fica pulando. Porém, entre muitas aspas, o que aconteceria com ele? Ele aumentaria a capacidade do dano de redemoinho do E dele. Ele teria uma passiva com isso, que aumentaria a possibilidade dele estar rodando com outro elemento no time. Então, por exemplo, Xiao, Faruzan, Retentora e um Shingekyo, por exemplo. Aí, quando ele usa o E, ele reduz a resistência a esse segundo elemento baseado no redemoinho. Então ele aplica, não precisa necessariamente aplicar a marca, mas todo inimigo atingido, se ele passa por 3 inimigos, 2 vão ficar com a marca, mas os 3 vão ter redução de resistência a elemento extra. Então se é hidro, se é eletro e etc. Entendeu? Acho que seria o suficiente para o Xiao não ficar se matando nessa brincadeira. Ele teria uns multiplicadores mais potentes e ele teria também uma mecânica que permitiria ele dar mais dano a certos alvos. Como você não controla bem quem ia aparecer a marca, é só você saber meio que direcionar para quem você vai dar o E, entendeu? Se tem 3 inimigos, 2 vão receber a marca, então tente garantir que só tenha 2 inimigos na frente, tá bom? Kazuha, eu não teria que fazer nenhuma alteração, a não ser no ultimate dele,
que eu faria com que, vamos lá, a duração são 8 segundos, o tempo de recarga é 15. Por mim, tudo bem, 8 segundos de duração. Agora, uma questão que eu faria aqui, que eu acho que seria interessante, é com que a cada 2 segundos ele dá uma sugada nessa ultimate dele, suga os inimigos mais pra junto, sabe? Não precisa ser igual o Vayne que acumula todo mundo num ponto. Não, o Kazuha ele só mantém a galera meio que dentro daquele círculo com a ultimate dele. Uma outra alteração que eu faria no Kazuha, e eu faria muito no Kazuha, que é extremamente necessária ali, é que essa arma aqui, ó, cadê o meu Kazuha? Cadê meu Kazuha? Aqui, essa arma dele aqui, ó. Cadê? Aqui. Que essa arma fosse compatível com ele. Meu Deus do céu, eu queria que essa arma fosse compatível. Que isso aqui fosse proficiência, que a passiva dela permitisse que o Kazuha pudesse usar, sei lá, que desse buff para o resto do time, ou, por exemplo, aumentava o dano das reações que acontecessem de redemoinho dentro do negócio. Meu Deus do céu, o tanto que eu queria que essa espada fosse capaz de ser usada nele, tá? Nossa, que tristeza, tá? Tristeza, é isso que eu falo. Agora vamos continuar, né? Já que eu já desabafei a minha frustração e raiva. Sayu. A Sayu, ela é mais um boneco de exploração, mas com os personagens de Natlan ela ficou meio que obsoleta, a coitada. Então eu vou alterar, vou colocar o E dela como se fosse a ult. Então ela aperta o E, ela vira esse totemzinho, e aí você é obrigado a trocar de personagem, tá certo? O totemzinho, ele fica ali parado, porém ele proca dano a Nemo numa área bem grande, até porque essa ult da Sayu ela tem uma área relativamente legal, tá? Essa área ia procar o Sombra Verde, mas também ia dar um bônus de ataque e proficiência para o personagem ativo, ok? Não só isso, como esse bichinho vai ter um taunt que vai atrair os inimigos, e a cada X tantos de dano que ele toma, ele vai lançar uma explosão de dano a Nemo, e é isso. Agora a ultimate dela, o que seria? Você troca pra ela de novo, você ulta com ela, esse bichinho vai continuar do mesmo jeito, porém ele vai, tipo assim, sei lá, ele vai ficar um pouco diferente, e aí ela vai começar a curar, igual ela já cura normalmente. Cadê? Aqui, ó, cura 92% do ataque. Aumentaria um pouco os multiplicadores dela também, e aí ela estaria dando uma cura maior. Ela seria novamente a coisa mais útil desse mundo? Não. Mas para iniciante, eu acho que ela pode ser uma sub-DPS e uma aplicadora também bem interessante, sabe? Além do buff de ataque dela para personagens, para jogadores no início serem interessantes. O Heizou, eu só tornaria capaz dele absorver os elementos e dar socos especiais com isso. Não igual o Wriothesley que eu falei de combo e tal, não. Ele dá um soco por elemento, mas esse soco por elemento vai ter um multiplicador alto. Então, por exemplo, o soco de Pyro vai ter um buff de ataque. O soco de Cryo vai ter um buff de ataque e aumenta a taxa crítica do Heizou por X% por tanto tempo. O soco de Eletro aumenta a recarga de energia do Heizou por tanto tempo. O soco de... mas Dendro não mistura com coisa. Cryo... o soco de Hydro, por outro lado, poderia curar o Heizou, ser convertido em cura por Heizou baseado no total de HP não, de ataque que ele tenha. Pronto, eu acho que é isso. Porque aí ele combaria com os outros 4 elementos, não misturaria nem com Dendro nem com Gel, que a Nemo já não mistura com esses dois, e ele ainda tornaria, ele já é um DPS ok, interessante, aumentaria os multiplicadores dele, tornaria essa passiva dos socos, e é isso. Faruzan. Buffer a Nemo para DPS. Ela é ótima para Xiao, para Escaramuche e etc. Eu não sei dela com a Shaska. Na verdade, eu não tenho tanto interesse na Shaska, então eu não pesquisei muito sobre isso. Porém, eu acho que é o seguinte, a Faruzan, o que eu mexeria nela seria basicamente o seguinte. Ela cria um negócio que fica rodando em área. Eu acho que isso poderia juntar os inimigos também, saca? O buff dela, eu aumentaria um pouco o buff dela que ela dá. Eu aumentaria a capacidade dela de gerar energia. Ela já usa sombra verde. Ela pode usar um arco de passe que dá buff também. E as habilidades dela acumulam os inimigos ali e fica com aquele negócio de prender os inimigos pequenos naquele triângulo que ele fica fazendo. É só isso que eu mexeria na Faruzan. Porque ela por si só já faz o trabalho dela muito bem.
O Scaramouche, ele tem aquela passiva dele, que ele absorve os elementos e etc. E cada elemento absorvido dá um negócio diferente pra ele e tal. Eu só faria o tempo de que ele pode permanecer no céu maior. Mas não só maior. Maior baseado nos elementos. Então, por exemplo, se... Aqui, ó, tá vendo? Cada elemento dá um efeito pra ele. Então, quanto mais quantidade de variação de elementos ele tiver no time, mais tempo ele pode ficar no céu. Então, por exemplo, eu vou pegar esses três aqui. Hydro, Pyro, Cryo. Ele tá com Shingeki, com... sei lá... A Xinyan, por causa do escudo, que eu falo... a Xinyan melhorada, né? Ele tá com o Shingeki, a Xinyan e, sei lá, a Raiden. Aí, o que acontece? Ele vai ter um aumento. Ele já tem a barra fixa, que é a atual dele. E aí, se ele tem um elemento diferente a mais no time, essa barra aumenta em 20%. Se tiver dois, aumenta em mais 20%. Que aí, no total, ela aumenta em mais 60% no todo. Eu acho que eu faria essa alteração no Scaramouche e só. Porque eu acho que eu aumentaria um pouco os multiplicadores dele. Lynette. A Lynette, eu gostaria que a habilidade dela fosse um pouco diferente. Primeiro, o chapéu. O chapéu, eu gostaria que ele tivesse um poder de absorção, de juntar os inimigos um pouco maior. Eu acho que eu tornaria isso. E a habilidade dela, aquele negócio que ela meio que desaparece e dá uns dashes, eu acho que eu faria igual a Elan faz. Eu acho que eu tornaria um pouco diferente. Eu acho que eu faria com que esse negócio criasse uma aura. Pode ser de sombra, uma aura mágica, porque ela trabalha como assistente de mágico, etc. E aí, essa aura geraria, baseado no elemento do personagem ativo, algum buff. Então, por exemplo, aqui. Cadê? Aqui. Ó, Hydro, Pyro, Cryo e Eletro. Ok? Então, se tá com Hydro, ela geraria buff de HP. Se tá com Pyro, ela geraria buff de ataque. Se tá com Cryo, ela geraria buff de taxa. Se tá com Eletro, ela geraria buff de recarga de energia e tal. Mas os ataques, assim, o próximo ataque que for usado, ataque sim, ataque não, seria usado, teria um multiplicador maior baseado no ataque da Lynette. Porque aí você faz ela com ataque, proficiência e recarga. Acabou, entendeu? Acho que assim seria mais interessante pra ela. Ela seria uma suporte pelo menos mais interessante. A Redentora, eu não sei bem o que melhorar nela. A cura dela já é excelente. O pulo dela também é muito legal. Eu acho que eu faria o seguinte. Eu imbuiria uma passiva nela do Canção do Passado. Sabe? Então eu acho que, tipo assim, se você... Não, mas o Canção do Passado ele é mais coisado, né? Ele é mais complicadinho. Eu não sei. Ah, já sei. Quando você tá com a ult dela, toda vez que você desce do plunge, você gera a explosão elemental do elemento que o personagem como a Varese Eletro, Gaming Pyro, etc. Então, você geraria essa explosão de Pyro, mais a explosão de dano a Nemo, baseado no ataque da Redentora. Pronto, tá ótimo. Acho que assim tá valendo. A Shaska é um personagem que o kit dela eu sei muito pouco. Eu não me interessei pela gameplay é ótimo, pela gameplay dela. Então, eu não sei muito bem o que falar dela. A única sugestão que eu faria com relação a ela, no quesito do ataque carregado, de ter que carregar as balas, a pistola, etc., é que basicamente ela pegue e toda vez que ela vai dar o tiro, a reação que acontecer ali vai ser baseada, vai receber meio que um buff de potência baseado no ataque dela. É só isso. Porque aí dessa forma ela ainda serve como um buffer para a reação do ataque carregado que ela mesma está fazendo. E é isso, porque também eu não tenho muito sobre o que fazer, porque ela é muito nova. A Lanyan Shielder Hanemo, eu acho que o escudo dela é interessante. Eu aumentaria o valor do escudo, eu aumentaria um pouco da potência do escudo, baseado aqui, ó, no ataque dela, tá? E outra também, eu acho que eu faria ela ter como é que eu vou explicar? Tipo o Baizu com as cobras, o Baizu reformado com as cobras que ficam causando dano e passando. Eu acho que eu faria isso, só que com os passarinhos dela. Então, tipo assim, ela gera um escudo no Wii. Esse escudo é forte, é firme. E aí a ult faz com que o escudo fique lançando passarinhos
que vão causando dano a Nemo e procando, por exemplo, sombra verde em outros inimigos e etc. Quanto menos inimigos tiver, a habilidade dela vai soltando os passarinhos, e aí quanto menos inimigo tiver, mais dano eles dão, baseado no multiplicador de ataque dela, entendeu? Aí dano da habilidade, não sei o que. Então, seria mais ou menos isso. Ela soltaria os passarinhos, tá vendo? E aí esses passarinhos vão passando, dando dano a Nemo. Aí quanto menos inimigos tem, mais dano a Nemo eles dão, pra procar melhor, tá certo? Agora chegamos na Mizuki. Ela é complicada. Mochileiro, a Nemo, voltada pra ficar meio, tipo assim, parada porque ela não ataca e etc. Eu tentei pensar em algumas maneiras de melhorar o kit dela. Além de permitir que ela fique batendo para procar Shingekyo, Yelan, Fischl e etc. Eu acho que é interessante ela poder bater, mas eu resolvi reformular o kit dela. Então, vamos lá. A habilidade elemental dela, normal. O E dela tornaria o seguinte. Primeiro, criaria em volta do jogador, do personagem ativo, nuvenzinhas de sonho, né? Porque é a coisa dela. É a capacidade dela, né? É o negócio dela ali, porque ela é uma... Gente, eu esqueci o nome desse bicho. Tá, deixa. Ela é a capacidade dela, do yokai que ela é, né? E aí o que aconteceria? Essas nuvens, elas ficariam baseadas no elemento do personagem ativo. Então, por exemplo, se o personagem ativo é hidro, ela vai criar essas nuvens com fraqueza não, com o elemento hidro embutido, tá certo? Aí, por exemplo, se você tem no seu time hidro, eletro e pyro ou cryo, um desses quatro, três desses quatro, as nuvens vão ficar uma de cada cor dessas três, e aí entra a ultimate dela. A ultimate dela faria com que... Ah, detalhe, rapidão, eu falei das nuvens e eu não falei basicamente nada. Basicamente é o seguinte, ela é feita para sombra verde nela, reduz 40%, aí o E dela reduz mais 25% da resistência a tais elementos dos inimigos, tá bom? Independente se é um, se é vários, todos eles que tiver em volta do personagem ativo com esse efeito vai sofrer esse debuff. E a ultimate dela vai fazer basicamente a mesma coisa. Vai fazer surgir perto, ao redor dela, diversas comidinhas. E essas comidinhas vão dar efeitos diferentes, mas todas elas vão curar o time inteiro. Então, as opções são buff de ataque, buff de proficiência, buff de defesa, buff de aumento de recarga, buff de dano, buff de taxa, buff de bônus elemental baseado no personagem ativo. E aí pode ser qualquer um desses aleatoriamente, porém seriam números relativamente altos e seriam tipo assim, você só pode ter um desses efeitos por vez. Então, por exemplo, você vai pegando, e aí como você não tem como ficar pausando toda hora, vai depender da sorte e vai aproveitando. É pra ser um RNG aleatório, mas é pra ser divertido também, saca? Porque aí você nunca sabe qual é o efeito da comida que você tá pegando, até, tipo assim, você vê o dano aumentar por algum motivo específico, que se você não parar e olhar com calma, você não vai saber, entendeu? E aí, claro, não vai dar bônus elemental de anemo pra um personagem gel, por exemplo, esquece isso. Mas eu tô falando, né, especificamente. Eu acho que dessa forma ela se tornaria interessante. Ah, o buff de defesa, pra quê? Pra personagens gel que queiram usar ela. Segundo, outra coisa também que eu acho considerável pra falar aqui. O buff de defesa, querendo ou não, aumenta a resistência que o personagem perde vida. Então, dependendo da situação, isso pode ser sim importante. Além do que, se você tiver ela e algum outro personagem gel, desses todos que eu reformulei na party, todos eles vão apreciar muito esse buff de defesa, entendeu? Ao aumentar o escudo do Zhongli e tal. Esses buffs durariam, vamos ver a duração da ult dela aqui. A duração da ult é 12 segundos, o tempo de recarga é 15. Eu acho que 12 segundos eu colocaria a duração da ult dela para 15 e o tempo de recarga para 20, eu acho que tá bom. Energia elemental 70, eu acho que tá legal. E não só isso, como ela não geraria infinitas comidas, ela geraria tipo 3, 4 ali, dependendo do número, da variedade de tipos elementais que você tem no seu time. Então, se você tem 4 tipos diferentes, Anemo, Gel, igual eu falei, Pyro e Eletro, você vai gerar 4 comidas específicas. As 4 vão te dar uma cura muito alta, pode ser baseado na proficiência dela mesmo, mas esses buffs aleatórios baseados não no ataque dela, igual eu tinha falado, eu acho, mas baseado na proficiência, que aí nela você enche de recarga e proficiência e tá resolvido. É basicamente isso.
a gente encerra aqui. Até que a Nemo não foi tão grande quanto, por exemplo, foi a Eletro, porque Clorinde foi mesmo bem trabalhoso de pensar. Mas, honestamente, de todos os que eu pensei aqui, pra mim o mais difícil foi a Chilonen, porque eu não conseguia pensar em como melhorar essa boneca. Foi o Freminé, porque ele é um caos completo. Foi. Cadê ela? Gente. Pera aí, deixa eu botar em tipo elemental que aí fica mais fácil. Cadê? Aqui, ó. A Sidwine também foi meio difícil de pensar. Narida também, não vou mentir não. E é isso. O resto foi mais tranquilo e tal. Eu já tinha uma coisa na cabeça aqui e ali, então não foi mais trabalhoso. Mas espero que vocês tenham gostado. Como sempre, eu peço que comentem, porque ajuda a criar uma discussão. Às vezes vocês têm algumas sugestões, alguma coisa que vocês queiram discutir, às vezes é interessante. Ou, pô, você falou aquilo e tal, não sei o que, mas não seria melhor tal coisa ou tal situação, não sei o que? E aí a gente vai criando essa discussão, um negócio legal. Como esse é o último episódio, eu acho que seria interessante fazer um vídeo entre aspas extra, onde eu passo por cada elemento, só que aí num vídeo só, mostrando, tipo assim, meus personagens favoritos e o porquê e etc. E, tipo assim, às vezes, tipo, DPS e suporte, seja sub DPS, buffer, shield, healer, etc. Entendeu? E é isso, basicamente. Então, muito obrigado quem assistiu até aqui, quem acompanhou e tal. Se pudesse deixar um like e um comentário ajuda muito. Se puder se inscrever ajuda mais ainda. E é isso, valeu, falou e até a próxima.